Saudações, meus irmãos, como estão a passar? Eu estou bem, na graça de Deus. Meus irmãos, hoje eu coloquei no meu coração para nós compartilharmos a palavra do Senhor, mas vamos falar de provérbios. Todo provérbios vamos começar de 1 até o fim. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem todos os dias, porque estarei a trazer um versículo da capítulo e vou compartilhar com todos nós. E gostaria que os irmãos compartilhassem mesmo a mensagem que estarei a contribuir, a falar para os irmãos. Para que nós cresçamos mais, precisamos do vosso apoio. Me apoiem, meus irmãos. Mas sempre, antes de eu pregar, vou começar sempre de orar para consagrar o vídeo. E todos os dias farei isso, começando em oração, depois compartilhar a mensagem, depois fechamos. Então, é o que vou fazer a partir deste vídeo de agora. E agora mesmo vamos orando para que consigamos ouvir aquilo que o Senhor colocou para a vida de cada um de nós. Que meus irmãos me escutem, porque pode ser útil para a sua vida. Oremos. Soberano Deus, nosso Pai, é no nome de seu amado Filho, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor te agradeço nesta linda hora. Obrigado, Deus, pela sua graça, pela proteção. Obrigado, Senhor Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia. A sua misericórdia, Senhor Deus, dura para sempre. Senhor Deus, queremos convidar a sua presença neste momento. Pedimos, Senhor Deus, que nos dá o entendimento. Pedimos, Senhor Deus, que nos dê a atenção. Queremos, Senhor Deus, que esta palavra seja uma palavra edificadora, uma palavra, Senhor Deus, que vai nos ajudar na nossa caminhada, porque nós sabemos que, Deus, a caminhada é longa, mas nós confiamos no seu poder, confiamos em Ti, Senhor, porque não há outro Deus além do Senhor. O Senhor é que nos trouxe neste mundo, o Senhor é que conhece a vida de cada um de nós. Que a sua graça, Senhor Deus, esteja nesta família, que a sua graça, Senhor Deus, esteja na minha família. Que o Senhor abra as portas que estão fechadas, que a sua graça, Senhor Deus, esteja sobre nós, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê um bom coração, que o Senhor nos enche com o seu amor. Muito obrigado, Senhor Deus, a este momento que nós queremos ouvir a sua mensagem. Que o Senhor esteja conosco, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, neste momento, como eu falei, vamos começar logo no Provérbios capítulo 1 e vamos ler o versículo 33. Mas antes de ler, meus irmãos, o versículo 33, tenho algo para dizer, que uma vida pautada em princípios sábios resulta em uma base sólida e protegida, enquanto a tolo se traz consequências destrutivas. Meus irmãos, essa é a reflexão que eu trago para os meus irmãos. E agora vou ler o versículo 33 do Provérbios 1. Mas os que obedecem viverão tranquilos, seguros e sem medo de qualquer desgraça. Meus irmãos, essa é a sabedoria que nós adquirimos da parte de Deus. Se nós queremos viver uma vida tranquila, nós precisamos obedecer a Deus. As escolhas, meus irmãos, é nossa. Nós é que sabemos o que precisamos fazer. Nós é que temos as escolhas daquilo que nós precisamos viver. Se nós queremos viver uma vida tranquila, nós somente precisamos obedecer a Deus. Se nós precisamos de uma vida segura, sem precisar proteção do homem, sem precisar de segurança na tua casa, você só precisa obedecer a Deus. Se obedecer a Deus, meu irmão, tenha segurança na sua vida. Ninguém vai te criar problemas. Eu não digo que não haverá desafios. Desafios sempre existem neste mundo onde nós estamos. Mas existem desafios que nós temos um conhecimento, uma sabedoria que nós vamos vencer, porque
o nosso Deus sempre ele vai lutar por nós. Então, nós temos segurança se nós caminharmos com esse Deus. Precisamos caminhar com esse Deus. Nesse haver problemas, o nosso Deus vai nos dar escape. Ele vai nos proteger, porque Ele é muito bom. Nós queremos também andar sem medo, meus irmãos. Precisamos obedecer este Deus. Muitas pessoas andam com medo porque eles não obedecem a Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Aonde nós vamos estar, não haverá nenhum problema, porque o nosso Senhor estará conosco. O nosso Deus sempre estará conosco. Ele vai nos acompanhar, Ele vai nos proteger, porque Ele é um Deus maravilhoso. Mas nós precisamos caminhar com esse Deus. Se nós queremos viver uma vida sem desgraça, falo da pobreza, falo do sofrimento, falo de muita coisa, nós precisamos obedecer a Deus. Se nós precisamos da prosperidade, quando falo de prosperidade, meus irmãos, falo de muitas áreas. Deus, quando nós obedecemos a Ele, Ele nos dá uma prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Ele nos dá saúde, Ele nos dá riquezas, tudo aquilo que nós precisamos, o nosso Deus, Ele vai nos dar, porque nós caminhamos com Ele. O segredo aqui, meus irmãos, é obedecer a Deus. Esse aqui é o segredo de tudo. Tudo que nós estamos a precisar está nas mãos do Senhor. Tudo que nós precisamos todos os dias está na mão de Deus. Só precisamos obedecer a Deus. Só isso. Só isso. E eu tenho visto muitas pessoas sofrendo, chorando. Sabe? Um choro, meus irmãos, não pode durar 1 ano, 2 anos. Não. Um choro tem que durar um pouco tempo. Porque Deus pode permitir você chorar para te ensinar algo, mas é um choro que não vai durar muito tempo. O choro que estou a falar aqui é um choro que alguém nasce, começa a chorar, até morrer a chorar. Porque ele não confia em Deus. Porque essa pessoa não obedece a Deus. Nós precisamos confiar e obedecer a Deus, meus irmãos. É o que nós vamos ver a nossa vida diferente. Vamos ver Deus operando nas nossas vidas. Vamos ver mudança na nossa vida. Vamos ver transformação na nossa vida. Vamos ver portas se abrir na nossa caminhada, meus irmãos, porque o grande Deus estará sempre à nossa frente. Ele é um Deus do impossível. Nada é impossível para o Senhor. Você pode imaginar, eu talvez não estudei, como é que Deus vai me dar emprego? O nosso Deus sabe como vai fazer. Esse Deus, ele é muito maravilhoso. Sem escola, você pode ter um emprego, você pode se tornar empresário. Existem muitos empresários hoje em dia, mas sem escola. Sem escola. E nós vimos muitas pessoas com classes, mas não tem nada, porque eles não confiam em Deus. Mas pessoas que eles não estudaram, confiando em Deus, essas pessoas se tornam milionários. Se tornam milionários, porque eles escolheram uma boa vida, escolheram seguir um Deus de tudo, porque esse Deus é um Deus de tudo. E, meus irmãos, a única coisa, estou a repetir falar, a única coisa que vai levar a sua vida diferente é obedecer a Deus. Se você precisa de milagres, obedeça a Deus. Se você precisa de algo que você talvez sonhou muito tempo, nunca teve, começa a entregar sua vida a Deus, começa a obedecer a Deus, obedeça os princípios bíblicos. Você vai ver a mão de Deus operando na sua vida. Só isso, meu irmão. Você vai viver o melhor desta terra. Deus vai colocar a sua mão na sua vida. Deus vai tocar a sua casa. Deus vai tocar o seu emprego. Deus vai tocar a sua saúde. Deus vai tocar a sua mente. Mas precisamos obedecer a esse Deus. O problema, meus irmãos, nós escolhemos algumas coisas para fazer. Nós escolhemos, isso eu não faço, isso eu faço, isso eu não faço, isso eu faço. Esse é o problema. E nós vimos nossa vida paralisada, porque nós escolhemos o que queremos fazer.
mas precisamos ler a palavra do Senhor, obedecer tudo o que está escrito. Nós vamos ver, meus irmãos, a nossa vida diferente. Meus irmãos, esse é o chamado que eu estou a convidar a todos nós, para nós obedecermos este Deus, porque Ele tem muita coisa a fazer na sua vida e na minha vida. Só precisamos obedecer a este Deus. Só precisamos obedecer os seus mandamentos. E nós vamos ver a mão de Deus. Prove esse Deus. Prove. Se você ainda não fez, começa hoje. Começa hoje a obedecer esse Deus. Começa hoje a caminhar com Deus. Você vai ver a sua vida diferente. Eu tenho certeza de que Deus vai fazer muita coisa na sua vida. Só precisa se focalizar neste Deus. Focaliza-te em Deus. Se ainda não se entregou a Deus, se entrega a Deus. Confia em Deus, porque Ele tem muita coisa a fazer na sua vida. São muitas pessoas, meus irmãos, que estamos a ver a prosperar. São muitas pessoas que vivem melhor neste mundo. Só confiar em Deus. Pessoas que obedecem a Deus, eles vivem melhor. Sabe quais são os benefícios? Você tem saúde. Você tem tudo. Há homens que são ricos, mas não têm saúde. Você com Deus tem alegria, tem paz. Tem homens ricos, mas não tem paz, não tem alegria, meus irmãos, só tem dinheiro. Aqui, Deus vai te dar tudo. Paz, alegria, dinheiro. Tudo o que você vai precisar, Deus vai te dar, porque Ele é o dono de tudo. Ele é um Deus de tudo. Não há nada que existe neste mundo que não vem de Deus. Tudo o que existe neste mundo, meu irmão, vem de Deus. Só precisamos confiar em Deus. Só precisamos obedecer o nosso Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Que esta mensagem seja uma mensagem útil para a sua vida. Que compartilhe para o outro irmão para conseguir se beneficiar dessas palavras. Que Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau.